Para obter a distribuição eletrônica de um cátion, devemos retirar os elétrons que foram perdidos a partir do nível ou do subnível mais externos do átomo no estado fundamental, certo? Ou seja, sempre que a gente for fazer a distribuição eletrônica de um íon, primeiramente faz a distribuição eletrônica daquele átomo no estado fundamental, verificou que é um cátion, tem a cargazinha positiva, perdeu elétrons. Então, se perdeu elétrons, você vai fazer a distribuição eletrônica agora, ele perdendo essa quantidade de elétrons. E você retira esses elétrons da camada de valência, automaticamente do subnível mais externo dessa camada de valência. E para os ânions? Para os ânions, para obter essa distribuição eletrônica dos ânions, devemos adicionar elétrons, adicionar os elétrons que foram ganhos, certo? No nível e no subnível mais externo, que estiverem incompleto do átomo no estado fundamental. Ou seja, da mesma forma, a gente vai fazer a distribuição do átomo no estado fundamental, verificou que um ânion tem a carga negativa, quer dizer que ele ganhou elétrons. Então você vai acrescentar elétrons no subnível mais energético, certo? Subnível esse que vai estar incompleto. Professor, mas se ele tiver completo, você adiciona no próximo subnível de maior energia, ok? Aqui a gente tem um exemplo de um cátion, certo? O ferro 2+, que a gente já fez no exemplo anterior, a gente já fez um exemplo do ferro, da distribuição eletrônica do ferro no estado fundamental. O número atômico do ferro é 26, certo? Então, a distribuição eletrônica do ferro no estado fundamental é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Vocês podem verificar aí no caderno, cada um fazendo sua distribuição eletrônica, ok? Essa é a distribuição eletrônica do ferro no estado fundamental. Porém, aqui vocês observam que tem uma cargazinha, tá pequenininha, mas eu acho que dá para vocês ver. 2+. Se é 2+, é um cátion, quer dizer que perdeu 2 elétrons. Se perdeu 2 elétrons, vai perder onde? Na camada de valência, certo? Quem é o subnível mais externo dessa camada de valência? Camada de valência, você só vai ter o subnível 4s2. Então, automaticamente, você já sabe que o subnível mais externo dessa camada é o 4s2. Você perde quantos elétrons? 2+, perdeu 2. O subnível tem quantos elétrons? 2, não é? Então, esse subnível ele vai sumir. Sumir por quê, professor? Porque os 2 elétrons ele foi perdido, certo? Então, a distribuição eletrônica do cátion ferro 2+, fica dessa forma. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. O 4s, os elétrons dele foi retirado, ok? Então, o subnível mais energético continua sendo 3d6. Lembra? No estado fundamental, vocês podem voltar aí os slides, pode voltar um pouco aí a aula, vocês vão ver que o subnível mais energético, 3d6. Agora, no ferro 2+, no cátion ferro 2+, continua 3d6. Subnível mais externo, no ferro, no estado fundamental, é 4s2. Mas no cátion ferro 2+, vocês vão verificar que agora o subnível mais externo é o 3d6. Por quê, professor? Porque a camada de valência no cátion ferro 2+, é qual? A camada de valência é a 3. Camada de valência, camada mais externa a conter elétrons, ok? Então, a camada de valência, qual é o subnível mais externo? É o 3d6, entendido? Outro exemplo, esse outro exemplo aqui foi também um cátion ferro 3+, certo? Esse ferro 3+, diferente do outro, o que é que acontece? O outro perdeu 2 elétrons, esse aqui vai perder 3 elétrons. Certo? Então, você faz a distribuição eletrônica do ferro estado fundamental e depois faz a do cátion
como é nosso caso, retirando a quantidade de elétrons que ele indica. Aqui eu tive que retirar 3 elétrons. Professor, mas no subnível mais externo da camada de valência só tinha 2 elétrons. Retira eles. E agora? Eu vou retirar, não tem que retirar 3, você já retirou 2, falta retirar mais 1. Retira de onde? Subnível mais externo é qual? 3d6, não é? Então você tira 1. 6 menos 1, 5. Então a distribuição eletrônica do ferro 3+, vai ficar da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Onde o subnível mais energético, o último que você fez a distribuição eletrônica, é 3d5, subnível mais externo também é 3d5 e a camada de valência